Igreja, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o número 16. Que bom que você está aqui à noite para o nosso culto de ministração. Por certo, Deus quer mais uma vez falar aos nossos corações. João capítulo 3, versículo 16. Encontrou, diga amém. Vai ser projetado também na tela. Nós vamos ler na versão Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler na versão que está sendo projetada aí para vocês. Vamos lá? Porque Deus... Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para ouvir, Senhor, aprender da Tua palavra. Cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele tem o poder para transformar, para convencer, ó Deus, e para fazer algo novo nas nossas vidas. Que não seja diferente nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A nossa mensagem, a mensagem desta noite, que tem como tema o grande amor, está em João capítulo 3, versículo 16. Texto muito conhecido, eu acredito até que de todos, e até se não projetássemos aí, ou se você não tivesse com a Bíblia, você conseguiria também citar este texto de cor, porque ele é bem conhecido. Alguns estudiosos citam até que João 3,16 é a síntese da Bíblia, como se fosse a Bíblia em miniatura, porque nela estão registradas, neste versículo, tudo aquilo que o ser humano precisa para ter uma experiência com Deus. Mas eu creio que vai muito mais além, né? Porque toda palavra, ela é capaz de trazer a transformação para nós, seres humanos. E o que possibilita o nosso entendimento a respeito do amor de Deus, da sua graça salvadora, daquilo que é o propósito dele para nós, é resultado da graça de Deus em nós. A graça divina, ela possibilita o ser humano viver o extraordinário. Esta graça, o favor imerecido, aquilo que não temos ou não fazemos, não temos como fazer por onde merecer, mas Deus, na sua infinita misericórdia, coloca à nossa disposição. Por isso que o lema deste ano da igreja é a graça de Deus, a graça divina. E temos como base o versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus.
Eu comentei pela manhã aqui, e vou voltar a repetir, que este tema, amor, ele me alcançou durante esses últimos dias. Porque ainda na sexta-feira, quando estávamos aqui na vigília de oração, eu fui sorteado lá na vigília e eu tinha que cantar um hino, uma música que tivesse a palavra amor. O amor de Deus, é claro, né? Na hora deu um apagão, não lembrei de música nenhuma, de louvor nenhum. Eu falei, meu Deus, e olha que tem tantas músicas que nós cantamos, né? O teu amor encontrou e mudou minha vida, o teu amor não falha. Tantos outros que nós cantamos com frequência na igreja, mas naquela hora sumiu. Aí eu me lembrei de uma música de uns 20 anos e cantei. Para minha surpresa, não era o único velho ali para lembrar de uma música tão antiga, porque uma meia dúzia cantou junto comigo o louvor. Hoje pela manhã, quando cheguei aqui na igreja, na escola ministerial, quando fomos ministrados da escola bíblica, o tema, João 3,16. Falei, meu Deus, se o amor está tão latente assim nesse final de semana, é porque eu estou precisando, né? Se está sendo ministrado, é porque eu estou precisando. E na verdade, todos nós precisamos do amor de Deus. O texto em João 3,16, na verdade, se formos fazer uma análise dessa expressão que Jesus diz para Nicodemos, nós vamos ver que tudo começa com um diálogo. Nicodemos, um fariseu, um dos príncipes de Israel, vai ter com Jesus à noite. E, na verdade, mesmo sendo um religioso conhecedor da palavra, mas o seu conhecimento, mesmo vivendo sobre os preceitos religiosos, mas o seu conhecimento ainda não havia oportunizado a ele experimentar a vida eterna, ou ter conhecimento e passar a ter certeza da vida eterna. E o diálogo dele com Jesus foi exatamente esse. E ele chega até Jesus e diz, mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus disse para ele, somente uma coisa, você deve nascer de novo. Interessante que todas as vezes que alguém encontrou-se com Jesus, ainda no seu ministério na terra, ele nunca se calou para abençoar. Ele sempre abriu a boca. Proferiu uma palavra para produzir uma transformação para aquele que estava ali no diálogo com ele. Nicodemos foi em busca de uma informação, como ter a vida eterna. E Jesus lhe oportunizou uma transformação, experimentar a vida eterna e muito mais, continuar vivendo esta vida eterna. Aí surgiu um grande dilema quando Jesus então diz isso para Nicodemos, porque a pergunta dele foi: como nascer de novo, sendo eu já velho? Como vou tornar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Mas o próprio Jesus mostrou a direção para ele, o que precisava ser feito. E ele disse assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Algumas traduções da palavra falam nascer do alto, mas este nascimento não é você tornar ao ventre da sua mãe, mas é você nascer da água e do Espírito. É você experimentar uma nova vida que Deus proporciona a nós seres humanos
por causa da sua graça. E a forma que Ele nos mostra esta vida é nos apresentando o grande amor. Por isso que João 3,16 a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A solução então está em Jesus. E por sua palavra Ele oferece a nós, seres humanos, a redenção. E Ele mostra então a saída para todos os nossos dilemas. O dilema de Nicodemos era: como nascer de novo? Eu não sei o seu. Qual o dilema que você entrou aqui nesta noite? Mas o Senhor conhece, Deus conhece. E a boa notícia é que Ele, através da sua palavra, é poderoso para esclarecer todos os nossos dilemas. E como Ele faz isso? Através da sua graça e do seu amor. E nos mostra que é o único guia, o único caminho em um mundo incerto. Então eu quero destacar com vocês aqui 3 tópicos a respeito deste tema, o grande amor. E eu começo dizendo que o primeiro deles é exatamente o que eu acabei de falar: o grande amor. Porque não foi um simples amor, e não foi qualquer pessoa que Jesus disse que amou. Mas Ele diz assim: porque Deus amou. Deus Todo-Poderoso, sem início e sem fim, aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra, aquele que trouxe tudo à existência pelo poder da sua palavra, que criou os céus, a terra, os mares, mas também criou o ser humano, a nós, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. O Deus provedor, o Todo-Poderoso na guerra, Deus forte na batalha, é este Deus que a palavra fala, que Jesus fala, que nos amou. É este Deus que amou você. É este Deus que me amou. Não é então um simples amor, mas foi o próprio Deus que nos amou. E sabe por que isso se torna tão grande? Porque nós não merecemos este amor. E Ele não nos amou por causa dos nossos méritos, mas foi exatamente por causa das nossas fragilidades. Eu citei aqui inúmeros adjetivos de Deus, mas eu convido a você nesta hora a fazer uma reflexão dos seus adjetivos. Faça uma análise. Diga aí para Deus, para o Espírito Santo, quem é você? Para que você responda a seguinte pergunta: eu sou merecedor deste amor? Não precisa dizer para ninguém, somente para Deus. A verdade é que não merecemos, mas é por causa da graça que nós somos alcançados pelo amor. Nós nunca conseguiremos chegar até este amor, mas na verdade é este amor que vem até nós. É Ele que nos alcança. A própria palavra fala em Tito, capítulo 3, versículo 5, que não é por causa dos nossos atos de justiça, os atos que nós praticamos, mas é devido à misericórdia de Deus, que Ele nos salvou
pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não porque merecemos ou fazemos por onde merecer, mas foi por causa da misericórdia. O amor de Deus é que nos proporciona esta misericórdia. Por isso que nós também podemos dizer que agora, alcançados por este amor, nós também podemos amar. Mas é porque Ele nos amou primeiro. Em João capítulo 4, 19, 1 João capítulo 4, 19, a palavra fala: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mesmo nos conhecendo, pecador que somos, Ele decidiu nos amar. Eu gostaria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: ó, foi Deus que decidiu te amar. Não foi qualquer um, foi Deus. Que graça maravilhosa saber que somos alvos, somos objeto do amor de Deus, mesmo sem merecer. Em Lamentações, capítulo 3, 22, a palavra diz que, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, e elas se renovam a cada manhã, e grande é a fidelidade dele. Mesmo nós, falhos pecadores, mas quando somos alcançados por este amor de Deus e entendemos, como Jesus estava dizendo para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo, quando alcançamos este entendimento, que precisamos às vezes até abandonar os pressupostos, os conceitos que temos, que aprendemos até hoje, mas que não nos levou para a experiência da certeza da vida eterna, e que precisamos todos os dias do novo nascimento, que é morrer para os desejos deste mundo e nascer de novo em Jesus como filhos e filhas de Deus. Quando alcançamos isso, pelo amor do Senhor e pela sua misericórdia, Ele renova todas as manhãs esta bênção em nós. Mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, quando pecamos, mas nós não seremos consumidos, seremos desgastados, porque a cada manhã Deus, Ele nos alcança com o amor dEle. Por mais que a noite foi turbulenta, por mais que houve dificuldades, mas nós temos uma certeza, que pela manhã as misericórdias do Senhor são renovadas. Então todos os dias nós temos a oportunidade de ser alcançados por este grande amor. Ele amou todos os povos, línguas e nações, com este amor imensurável, insondável, que ninguém pode alcançá-lo. Foi por isso que Ele nos alcançou. E a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês também é a grande doação. Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esta foi a grande doação de Deus para o ser humano, para a raça humana, para o homem, para a mulher. E para nós entendermos o tamanho desta doação e classificá-la como grande, nós temos que entender o que foi doado para mim e para você. E o que foi doado foi Jesus. Diga mais uma vez para o seu irmão assim, ó, o que foi doado foi Jesus.
Jesus foi doado, Deus deu Jesus como doação para cada um de nós. E o que nós temos que fazer? Tomar posse desse presente. E sabe por quê, queridos? Foi uma grande doação, porque Jesus, Ele é Deus desde a eternidade. Em toda a sua majestade, entronizados no céu, Ele existe desde a fundação do mundo e estava com o Pai na criação de todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Os céus foram criados para Ele e o seu poderoso braço que susteve todas as coisas. Mas ainda na eternidade, cercado pelo louvor dos anjos, dos querubins e dos serafins, reinava supremo sobre todas as coisas. Bendito para sempre, Deus acima de tudo, cheio de glória, mas abriu mão de tudo para descer até nós, a mim e a você, e entregar a vida dele e assumir o lugar na cruz que era nosso. Por isso que é a grande doação. Ele assumiu a forma humana e se entregou completamente ao projeto do Pai, ao propósito do Pai, que era a vida eterna para cada um de nós. Por isso que ele estava dizendo isso, o próprio Jesus dizendo isso para Nicodemos: Nicodemos, você só precisa nascer de novo. Você só precisa alcançar esta nova vida que eu estou te oferecendo, porque este foi o propósito que me trouxe até aqui. Este era o projeto do Pai, e ele veio para cumprir o projeto do Pai. O escritor em Isaías capítulo 53 diz que para cumprir este projeto do Pai e assumir a forma humana, aquele Jesus de glória agora se parecia como raiz de uma terra seca, sem beleza e sem formosura, sem parecer indesejável diante dos homens, desprezado, homens de dores, experimentado no trabalho. Isaías diz ainda: nós escondemos dele o rosto e não fizemos caso dele algum. Passamos a ter vergonha, refutamos, escondemos completamente dele. E talvez se alguns de nós tivéssemos a oportunidade, estaríamos entre aqueles que gritavam: crucificam. Para nós entendermos que grande doação é essa, nós temos que entender o que ele suportou para nos dar a vida eterna. Aquele que abriu a boca para trazer uma palavra de salvação para Nicodemos e para todos quantos encontraram com ele, agora, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Não abriu a sua boca, não questionou. E no momento da crucificação, tomou o cálice do juízo que era para nós, mas ainda fez um pedido ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Eu já ouvi algumas pessoas, alguns até pregando que neste momento Deus abandonou o Filho. Mas eu disse isso pela manhã e volto a repetir que eu creio que
na verdade, Deus não abandonou o seu filho. Por um momento ele deixou de olhar para o filho que estava em sofrimento, cumprindo aquilo que o pai havia determinado, e voltou o seu olhar para mim e para você. Naquela hora que ele retira o olhar do filho, ele estava nos abraçando com o seu grande amor. Ele estava nos abraçando com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele estava dizendo assim: olha, eu estou deixando meu filho tomar o cálice do juízo, para que cada um de vocês possa tomar o cálice da salvação. O cálice do escape, o cálice da vida eterna, que vai proporcionar viver em abundância, que vai nos livrar da morte de cruz que merecíamos. O Pai não abandonou o seu filho. Na verdade, Ele abraçou. Ele nos abraçou. Abraçou o Marcelo, abraçou o Flávio, o Fernando, o José, todos quanto estão aqui, todo o mundo, porque a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e quando diz que Deus amou o mundo, não é porque Ele amou a galáxia, os universos, os multiversos, como todos dizem, mas Ele abraçou a mim e a você, com um abraço transformador, um abraço que acalenta, tirando de nós o juízo de morte e trazendo sobre nós o cálice da salvação. É por isso que o salmista ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ferido por nossas transgressões, moído por nossos pecados. E Ele tomou sobre Ele o castigo que hoje nos proporciona a paz. Esta foi a grande doação que Deus nos proporcionou. E para encerrarmos a mensagem desta noite, o terceiro tópico aqui, que eu chamo de a grande dádiva. O grande presente que nós recebemos foi o livramento da morte eterna e, consequentemente, a vida eterna em Jesus. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A grande dádiva então é o livramento eterno, o livramento da morte eterna e o presente da vida eterna. A vida que Jesus nos proporciona. E era isso que ele estava dizendo com Nicodemos. Olha, Nicodemos, para você ter esta vida, o que você precisa fazer? Nascer de novo. Abandonar aquilo que você conhece, aquilo que você aprendeu e ter uma experiência de um novo nascimento em Jesus. E para isso, o que você precisa? Ter fé, acreditar, crer. Por isso que em Efésios 2:8 a palavra fala que pela graça nós fomos salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Para alcançar então este grande presente, nós precisamos crer. Crer em Jesus, crer no novo nascimento, crer que Ele tem algo extraordinário para nós. Ele mesmo disse em João 10:10 que o ladrão veio senão para roubar,
matar e destruir, mas Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras traduções, a tenham em abundância. É isso que Deus tem para nós. Este grande amor e esta grande doação foi com um propósito: nos dar a grande dádiva, o grande presente, que é a vida eterna. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Convido para que todos se coloquem de pé. Como eu te convidei no início da mensagem a fazer uma reflexão a respeito das suas qualidades, chegou a hora de nós agora falarmos para Deus, orarmos a Ele. De repente, alguma coisa que precisa ser mudada em nós, alguns dos adjetivos que precisam de transformação. Este é o momento para termos a vida transformada, para ter a resposta para os nossos dilemas, os nossos problemas, as nossas indagações. É o momento de orar. Talvez você até veio aqui em busca de uma informação, mas da mesma forma que foi oportunizado a Nicodemos uma transformação, Deus também nos oportuniza nesta noite uma transformação. Saímos diferentes de que entramos. Saímos mais convictos da vida eterna, deste grande presente que Ele tem para nós. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, agradecemos por estarmos aqui nesta noite, de poder ouvir, Senhor, a Tua palavra, mas de termos, Senhor, a certeza que somos alvos do Teu grande amor. Porque o Senhor um dia decidiu olhar para nós e não verificar, Senhor, os nossos méritos, mas pela Tua infinita graça e misericórdia, o Senhor olhou as nossas fragilidades, viu a nossa necessidade e decidiu alcançar-nos com o Teu grande amor. Por isso, Pai, nós pedimos que nesta hora sonda os nossos corações. O Senhor sabe aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos de transformação, porque nós queremos, Senhor, viver este grande amor, nós queremos viver, ó Deus, a esperança desta vida eterna. E se tem algo em nós que nos impede, nos transforma nesta noite, pelo Teu grande amor e pela Tua infinita graça, nós oramos no nome de Jesus. Amém.